Bom dia, hoje são 14 de agosto de 2014, Fortaleza, Ceará, Brasil, quinta-feira. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, transparente, cristalina. Portanto, mais um vídeo sobre religião. Em 5 vídeos aí anteriores, estou mostrando algumas diferenças entre cristianismo e espiritismo. E estou afirmando que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo, né? Estou provando aqui. Sou ateu, não acredito em vida após a morte, nada de reencarnação, encarnação. O que estou mostrando aqui é que em alguns postulados o espiritismo é 10 vezes melhor que o cristianismo, mais racional que o cristianismo, né? A vida após a morte está presente no espiritismo, está presente no cristianismo. Portanto, aí, a crença na vida após a morte não diferencia cristianismo e espiritismo. Nesse ponto aí, essas religiões são iguais. É isso? Muito bem. Só que existem inúmeros postulados no espiritismo que não estão no cristianismo. E é nesses postulados aí que eu digo que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional que o cristianismo. E mostrei aqui, né, nos vídeos anteriores. Por exemplo, no cristianismo existe o céu como morada de Deus e dos anjinhos celestiais. O céu como um lugar físico. No espiritismo não existe o céu como um lugar físico. No cristianismo, existe o inferno como um lugar físico, em que moram ali Satanás, demônios, anjinhos infernais, muitas caldeiras e assim por diante. Isso aí não existe no espiritismo. Então, é por isso que digo que nesses pontos aí, o espiritismo é 10 vezes mais racional que o cristianismo, correto? No cristianismo existe Satanás, no espiritismo não. Viu aí? Então vamos agora mostrar mais um postulado que está presente no espiritismo e também no cristianismo. Só que a visão é completamente diferente. Vamos ver aqui, ó. Coloquei aqui no quadro, né, cristianismo e espiritismo. E aqui a proporção da pena. Proporção da pena. E a proporção da pena aqui é mais uma prova de que o espiritismo é 10 vezes mais racional que o cristianismo. Porque aqui a proporção da pena no espiritismo, ela é justa. Já no cristianismo, ela é injusta. Ela é uma coisa completamente louca no cristianismo. Vou explicar aqui direitinho, ó. Vamos entender o que é proporção da pena. E coloquei aqui direito penal brasileiro, né? O que é a proporção da pena? Proporção da pena é você aplicar uma punição a alguém por ter cometido um crime e essa pena ser adequada ao fato criminoso. Como isso acontece? Aqui no direito penal brasileiro, a pena é justa, a proporção da pena. Por exemplo, Código Penal brasileiro, temos ali vários crimes descritos, não é? Muito bem, homicídio, furto, roubo,
estupro, sequestro, estelionato, não é isso? Lá no Código Penal brasileiro, muitos crimes. Para cada crime desse, existe uma pena. Uma pena para cada crime, né? E são penas diferentes. E por que são penas diferentes? Veja, o direito penal é uma ciência jurídica. Por que as penas são diferentes para cada crime? A razão é simples. Porque o Código Penal brasileiro é ciência, é estudo, é lógica, é justiça. Logo, as penas são diferentes porque a gravidade dos crimes é diferente. Aqui no Código Penal brasileiro, para cada crime, uma pena, e pena diferente. O crime de homicídio, matar alguém, esse aí é um crime grave, porque você tira a vida de um ser humano. Então, como o crime é grave, a pena para esse crime de homicídio tem que ser uma pena também grave, uma pena alta. Então, a proporção da pena é isso. Os crimes mais graves são apenados com as penas mais altas. E os crimes menos graves são apenados com penas mais leves, o que é justo. E isso aí está no direito penal brasileiro e está também no espiritismo. Já o cristianismo não. Em sua loucura, o cristianismo trata aqui da desproporção da pena. A pena aqui é uma verdadeira loucura para o cristianismo, né? É uma pena grave para nem crime. Às vezes crime inexistente, mas é uma pena grave para todas aqui as condutas. Então vamos aqui explicar. Direito penal, homicídio é um dos crimes mais graves. A pena é alta. O crime de ameaça é um crime pequeno, de pequeno estrago, né? O crime de ameaça. Então a pena para o crime de ameaça é uma pena mais leve, porque o crime não é tão grave assim. E assim por diante, no Código Penal. No Espiritismo é a mesma coisa. A pena aqui, ela é proporcional. Diz a teologia de Allan Kardec, o Espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, diz que o ser humano praticando atos ilícitos, praticando coisas desagradáveis a Deus, esse ser humano aqui deve pagar pelo que fez. E deve pagar na mesma proporção dos males cometidos, entendeu? Então o Espiritismo aqui trata a pena da mesma forma que o direito penal brasileiro. A proporção da pena. Se o ser humano cometeu crimes, ele deve também pagar por esses crimes na proporção dos males cometidos, né? Quanto mais males aqui praticados, o ser humano deve pagar. Se não pagar nesta vida, vai pagar em vidas posteriores, futuras, né? Mediante aí sucessivas reencarnações, até pagar pelo que deve. Então, no Espiritismo, existe também a figura da proporção da pena. Da mesma forma, o Código Penal brasileiro, o direito penal, não é? A proporção da pena. Crimes mais graves, penas mais altas. Crimes leves, penas leves. E aqui também no Espiritismo. Já no cristianismo não. É uma verdadeira loucura. Aqui a pena é profundamente injusta. A desproporção da pena aqui no cristianismo é uma coisa simplesmente irracional. É por isso que digo que a doutrina espírita kardecista, Allan Kardec, é 10 milhões de vezes mais racional que o cristianismo.
No cristianismo não. Não existe aqui a aplicação da pena de forma proporcional. Veja a loucura. Diz a doutrina cristã, o cristianismo, que a pessoa que não aceitar Jesus como seu salvador pessoal vai para o inferno. Veja bem, a pessoa que não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal vai para o inferno. Veja a loucura do cristianismo. Aqui nem há necessidade de a pessoa, de um ser humano, ser ruim, praticar crimes. Pode ser aqui um ser humano maravilhoso, um bom pai, um bom esposo, né? Uma pessoa trabalhadora, honesta, uma pessoa caridosa, que nunca cometeu crime algum. Essa pessoa aqui vai para o inferno, segundo o cristianismo, apenas porque não acreditou no Deus Javé e não acreditou aqui em Jesus. Então aqui a pessoa é apenada por não ter cometido coisa alguma, apenas porque não acreditou, meramente não acreditou em Jesus como seu salvador pessoal. Então aqui essa pessoa vai para o inferno, apesar de não ter praticado crime algum. Pois bem, e aí vem agora a desproporção da pena, que está apenas no cristianismo. Ela não existe no espiritismo e não existe no direito penal brasileiro. Aqui está a desproporção da pena. Ou seja, se um cristão aqui, uma pessoa fora do cristianismo, cometeu crimes, vai pagar por esse crime de forma desproporcional. O que diz o cristianismo? Diz que os pecadores irão para o fogo eterno do inferno. Veja aqui a punição eterna, o fogo eterno do inferno, para a pessoa que praticou crimes ou que não aceitou a Jesus como seu salvador pessoal. Veja aqui que não há a proporção da pena. Pouco importa o que a pessoa fez e pouco importa a gravidade do ato praticado. A pessoa aqui vai receber como pena eterna, veja, pena eterna, que dura para sempre, no fogo eterno do inferno. Veja a loucura, portanto, do cristianismo, né? A desproporção da pena. A pena aqui no cristianismo é uma coisa eterna, o que é uma loucura. A pena eterna, veja aqui, e até para pessoas inocentes. Já aqui no espiritismo, a pena não é eterna. Ela vai durar até o espírito aqui, em várias reencarnações, pagar pelo que fez. Pagando pelo que fez, o espírito não fica devendo mais nada, fica em paz consigo próprio. Aqui no direito penal, a mesma coisa. Um cidadão é condenado e aí ele vai sofrer a punição. Só que essa punição aqui também não é eterna. Ela vai durar pelo tempo estabelecido no Código Penal. E depois disso, o cidadão fica livre, fica limpo, não deve mais nada a ninguém. E aqui também não deve mais nada a ninguém. Já no cristianismo, como é uma teologia completamente louca, a pena aqui é eterna, no fogo do inferno. Uma pena aqui completamente irracional. É por essa razão, mais uma razão aqui, que eu digo e estou provando que o espiritismo é 10 milhões de vezes mais racional do que o cristianismo. E para terminar aí, vamos com Elvis Presley, né? Kiss me quick, I who still have his feelings. Close your lips, I lips I long me too long. 'Cause tomorrow there's me soul encended, how conspiringly absent. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, and make my heart crazy. Muito obrigado.